Seja bem-vindo ao estudo da história das religiões. A proposta deste estudo é a de tornar a filosofia uma ferramenta que estimula o desenvolvimento da consciência. Este estudo pretende ser um exercício da divina capacidade de pensar. Portanto, busca estimular o que nos diferencia dos nossos semelhantes: a capacidade de questionar. Nesta primeira parte, tratar-se-á dos conflitos que norteiam as nossas vidas e que, quando pensados, podem nos transformar em indivíduos capazes de se compreender. Não se pretende aqui convencê-lo de nada, pois filosofia é e deverá ser ponto de convergência, onde o pensamento humano se formata considerando a razão e a fantasia como formadoras de consciências. Então, com este argumento, iniciaremos nossos estudos sobre as religiões, abordando primeiramente os conflitos. De onde viemos? Este é o primeiro conflito existencial que nos impulsiona à compreensão de nossa existência. Mas por que esta questão é importante? Por que devemos saber de onde viemos? O que isto implica em nosso existir? Observem que muitas questões podem surgir a partir desta questão base: de onde viemos? Portanto, se faz considerar que, para se formar respostas a estas perguntas, há de se contrapor o quanto se pode compreender com quanto se quer compreender. Nossa vontade sempre é soberana. Por mais que se pretenda que somos subjugados a influências, a última decisão é sempre nossa. Somos seres que constroem suas consciências? Compreendendo que a consciência é como um conjunto que se associa a sensações, emoções e sentimentos e que constrói a razão do existir, sim, pode-se afirmar que somos estes seres que constroem suas consciências. Mas por que esta consciência não é igual em todos nós? Será que é pelo fato de que somos semelhantes e não iguais? Então estabelece-se neste momento outro conflito. Se a forma como se nasce é igual, por que somos diferentes? Com isto, se estabelece que devemos analisar todas as diferenças e, sob a luz da razão, compreender em como estas se formam. Dando continuidade sobre o estudo do tema, a história das religiões, expõe-se a seguinte questão: o que é religião? Desconsiderando-se conceitos que preconizam as mesmas, far-se-á para este estudo a construção do conceito de que religião é qualquer tipo de crença que se apoie no conceito de sobrenatural para se responder a questões existenciais ligadas à vida e à morte. Muito bem. Agora que o conceito de religião se encontra estabelecido, pois se acredita que você, ouvinte, sabe o conceito de sobrenatural, pode-se realizar outra pergunta: como que as religiões se formaram? Para que se possa responder a esta pergunta, sem que esta resposta seja carregada de princípios religiosos, ir-se-á, neste estudo, considerar dois critérios que fazem parte da história de todos nós: o tempo e as formas de registros da espécie humana. Sendo o tempo uma descoberta feita por nós, pois este se estabelece a partir da constatação
de que tudo que é vivo obedece a um ciclo, ou seja, a um sistema repetitivo, como o ciclo dos dias e das noites, das estações, da vida e morte. O tempo este deverá ser considerado como importante fator para se realizar este estudo. Quanto às formas de registro do tempo, estas devem ser consideradas com isenção, fazendo-se uso da razão, pois há de se considerar que a criação é anterior a qualquer registro escrito pelo homem. Então, realizando-se estas considerações, pode-se expor para o estudo uma cronologia das religiões. Para que se possa estabelecer neste estudo um ponto de equilíbrio, considerar-se-á duas informações muito importantes que vão apoiar a nossa compreensão. A primeira é a de que antes de qualquer forma de escrita, os registros de nossas impressões compreendidas sobre o mundo e suas expressões foram feitas de maneira artística, ou seja, esboços de pensamentos e ideias pintadas, desenhadas. Comparando-se o tempo destes registros artísticos com os registros que podem ser considerados uma escrita, como a cuneiforme e a hieróglifica, pode-se compreender que as religiões são no hoje lidas e interpretadas segundo a evolução da compreensão destas percepções de mundo. Então, quando se propõe a realizar um estudo sobre religiões, há de se considerar que os primeiros registros de nossa presença neste planeta se deu na ausência da escrita, e que as religiões que hoje conhecemos foram e são descritas pela escrita sob interpretações e considerações que desconsideram o principal ponto, que conflita com a razão. A razão que é construída no exercício da inteligência. E esta construção se pode perceber e compreender no ciclo de nascimento, vida e morte. Ou seja, nascemos todos de forma simples e ignorantes. Não há como negar esta condição, mesmo que a nossa condição de ignorância alimente em nós a necessidade de nos preservarmos, o que é orgânico. Este ponto principal que conflita com a razão é alimentado justamente por esta necessidade orgânica de preservação da vida. Muito bem. Diante disto, há de se considerar que todas as religiões possuem um ponto comum. E este ponto denominamos de animismo. Mesmo que se queira, com todos os argumentos possíveis e impossíveis, negar-se que as percepções anímicas sejam as precursoras das religiões sapiensais, ter-se-ia que responder a esta pergunta. De onde veio este pensamento de deuses e Deus? Este pensamento de vida após a morte da vida biológica. Se nos lançarmos no tempo para além das civilizações, encontrar-se-á indicações de que existiu tempo em que tanto nossa aparência física quanto nossa capacidade racional, comparada com outros tempos ou momentos, até no hoje, era completamente diferente. Então, quando se estabelece esta compreensão, pode-se construir um entendimento sobre que pilares as religiões modernas se apoiaram para suas existências. Denominamos de animismo a primeira forma com que criaturas anteriores aos sapiens desenharam suas percepções de existência. O animismo representa o momento em que a criatura animalizada transcende sua estrutura
dominante animal inicia-se na escalada racional. Percebe-se não mais com data de validade, mas associa a tudo que existe um propósito, uma utilidade. Inicia-se na construção de uma existência infinita. Atribui a tudo que existe um propósito e para isto entende que algo deve existir e que este algo deve ser imortal. Esta necessidade de imortalidade, de onde vem? A morte, este fato, é o grande causador desta ideia, pois o sentimento de perca, de separação, que na criatura um pouco menos animalizada, pois os instintos predominantes assim vão sendo substituídos na medida que desenvolve seu perceber, e com este constrói respostas lógicas e ilógicas para esta perca e separação. Fenômenos sempre foram os norteadores, os alimentadores de ideias que construíram alicerces para justificar a imortalidade. E dentro destas percepções se construiu a ideia de alma. Então, a ideia de alma se dá diante desta necessidade de justificar a existência que finda com a morte. Esta ideia, de forma primitiva, constrói a compreensão de que a alma é a causa da vida, a essência desta. De forma antropológica, constata-se que a visão de mundo e de vida se dá de forma mitológica. Mitológica porque é feita de interpretações errôneas, erros que são justificados pela condição intelectual infantil, digamos, completamente primitiva se comparada com hoje. Estes mitos levaram a nós, criaturas primitivas, transcendendo para a forma humana, a construir rituais. E assim surgem as manifestações de caráter religioso e, com estas, seus líderes. Percebe-se em nossos arcabouços terrestres, ou seja, nas camadas que compõem a estrutura geológica do planeta, tesouros históricos que indicam este conceito. Ao se observar como os primitivos compreendiam a morte, seja esta de forma natural, acidental ou até em sacrifícios, compreende-se esta relação concreta com a necessidade de se construir uma religião. O animismo, também no hoje, se mostra presente de forma primitiva, sem traços religiosos modernos, onde facilmente se nota em meio aos nossos remanescentes indígenas. Negar esta percepção e compreensão é, de certa forma, não querer se abastecer de bom senso e desconsiderar a preciosa mecânica da evolução a qual todos nós estamos sujeitos como indivíduos, transbordando para o coletivo. Então, como exemplos de variações na construção das religiões sapiensais, pode-se citar, primeiramente, a adoração por medo de fenômenos como o dia e a noite, relâmpagos, trovões, chuvas, animais, o nascimento e a morte. Todos estes fatos, ocorrendo a todo tempo de forma cíclica, alimentou, e diga-se de passagem que ainda alimenta, a inteligência primitiva, dando a esta o significado de sobrenatural. Há de se compreender que sobrenatural assim o é, enquanto não se consegue estabelecer uma explicação aceitável. Observa-se, nos mais remotos rituais fúnebres, que estes aí demonstram momentos em que homens iniciaram-se nesta construção da imortalidade. Uma das indicações para esta argumentação é a de que se percebe claramente que, ao substituir-se o abandono do corpo sem vida pelo enterro, inicia-se em uma caminhada da busca pela imortalidade. Compreender a morte era e sempre foi um desafio. Então, sob a denominação de animismo,
pode-se reconhecer que religiões primitivas surgiram em meio à menor condição de compreensão para além dos instintos. Então, fenômenos naturais foram denominados como espíritos detentores de poderes sobrenaturais que governavam a tudo, inclusive a vida e a morte. Esta relação intrínseca com a natureza sempre nos conduz aos seguintes questionamentos. Toda esta necessidade de se construir a imortalidade se dá pela condição simples de não aceitar a morte como ponto final? No hoje, o que se pode compreender com maior clareza todos estes fenômenos naturais, porque ainda estes são considerados sobrenaturais? Este olhar sobre tudo o que existe em busca de respostas é uma construção nossa? Para responder a este questionamento, considerar-se-á que somos fruto do meio, e isto é fato. Pensamos o que aprendemos. Então isto quer dizer que toda esta cultura de divindades e de divinização se dá e se deu por ensino e aprendizagem? Sem dúvida alguma. E o que isto prova? Para este tema, animismo, prova que em nossa origem neste planeta se deu de forma e propósito evolucionista. E não se trata de uma teoria, e sim de um fato, pois esta é constatada na vida biológica quanto na compreensão do conceito de imortalidade.